justo, poderoso, eterno. Obrigado pela tua palavra que vou ler, Senhor. Palavra esta que é abençoada e que seja gravada nos nossos corações, meu Pai. Que possamos entender e compreender. Dá-nos da tua graça, Pai, para que nós venhamos entender esta palavra e assim sejamos alimentados no nome de Jesus. Eu vou ler aqui no livro de João, capítulo 2, que nos fala a respeito do casamento que Jesus foi, né? 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham saído, foram convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Respondeu Jesus: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estava 6 talhas de pedra, em cada cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nessas potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Enchei de água estes potes." E eles os encheram até a boca. Enquanto Jesus mandou: "Agora tiram um pouco da água deste pote e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aqui nós vemos, amados, que Jesus participava das festas, que foi convidado para o casamento. E ali ele demonstrou o seu primeiro milagre, mostrando, aleluia, a sua divindade. E todos creram, como diz a palavra. E nós não estávamos lá,
nós não vimos o Senhor, mas nós acreditamos, aleluia, nesta palavra maravilhosa, no acontecimento, e nós vemos que Jesus foi convidado para o casamento, a sua mãe, seus irmãos e os discípulos. E muitos dizem, os que não entendem, que os discípulos eram os irmãos de Jesus que ele falava, mas não, os discípulos, tinha irmãos de Jesus incluído, porém, os discípulos eram aqueles que seguiam o Senhor, né? E tem pessoas que dizem que não, que os discípulos são os irmãos que Jesus falava. Não, e acham que Jesus é só ele não teve irmão, que Maria não teve outros filhos, porém Maria teve outros filhos, aqui está afirmando, né? Os irmãos de Jesus, ele tinha outros irmãos, ele foi o primogênito, mas depois que ele nasceu, aí é que Maria coabitou com José e teve outros filhos depois do nascimento de Jesus. Então aqui está bem claro, aleluia, da palavra do Senhor, que Jesus teve outros irmãos. Louvado seja. E aqui também fala, nesta passagem, fala sobre o templo, né? Fala sobre o templo ali, Jesus vai ao templo e ao chegar ali, ele viu aquele povo vendendo, aquele povo trocando dinheiro, né? Fazendo todo aquela festa, digamos assim, na porta do templo, e ele ficou revoltado. Ali ele mostrou a outro lado, né, de cuidado com o templo ou a casa do Pai, né? Ele teve um cuidado muito especial e ali ele começou a ver aquela situação que estavam fazendo, como ele disse, fazendo a casa do meu pai, casa de venda, né? No pátio eles vendiam, trocavam, e o Senhor se aborreceu, né? E jogou por terra aquelas coisas que estavam ali, soltou os pássaros, e assim ele se revoltou por causa da falta de zelo na casa do Senhor. E por aqui nós vemos que tudo do Senhor era com reverência, com decência, com ordem. Então nós podemos aprender nesta tarde maravilhosa que temos que ter zelo pela obra, pela casa do Senhor. Tem pessoas que se envergonham, não quer ser zelador de igreja. Todos nós temos uma missão, irmão. Limpar a casa de Deus é necessário, é importante. Todos os cargos, todos os trabalhos na casa de Deus são importantes e são necessários. E aqueles discípulos, eles não estavam entendendo que o Senhor disse que reconstruía, derrubava aquele templo e construía novamente dentro de 3 dias. O Senhor estava falando do templo do seu corpo, que ele estava falando. Quando ele morreu e ressuscitou, dentro de 3 dias, os discípulos foram entender a mensagem maravilhosa que o Senhor estava passando para eles. Por isso é importante ler a palavra e meditar e ver o quanto, aleluia, a palavra do Senhor nos ensina. E aqui fala o seguinte, no 23, versículo: Jesus sabe o que as pessoas pensam. Aleluia! Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia, mas Jesus não confiava-se neles, pois os conhecia muito bem e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. E assim somos nós, amados. Deus sabe
aleluia, o que pensamos, o que desejamos, o que falamos, né? Antes de pensarmos, o Senhor já sabe. Então, aquele povo, por mais que eles pensassem que ia enganar o Senhor, eles não enganavam. Jesus sabia e sabe de tudo. Sabia de tudo e sabe. Aleluia. Nós não podemos mentir para nós mesmos, porque para Deus não se mente. Ele conhece o profundo do nosso coração, quando estamos sendo verdadeiro ou não. E por isso devemos ter cuidado quando nós vamos nos colocar diante de Deus em oração. Não podemos nos fazer de vítima, mas temos que saber que somos necessitados da ajuda do Senhor. Dia por dia nós aprendemos. Que Deus e Cristo nos abençoe, que Deus e Cristo nos guarde, hoje e sempre. No nome de Jesus é que eu peço, Deus da glória, ilumina o nosso coração, para nós aprender e entender cada dia a Tua palavra. Obrigado, Pai, por esta tarde maravilhosa, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém.